Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do VemSeg. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 30 de junho e hoje eu vou compartilhar com vocês a sessão 72 de Doutrina e Convênios, tá bom? Eu vou explicar algumas coisas. Ontem eu compartilhei alguns versículos dessa sessão, mas hoje eu gostaria de fazer uma analogia melhor, tá bom? Alguma explanação melhor. Por exemplo, essa sessão ela foi recebida em Kitran, tá bom? Pelo profeta Joseph Smith. E elas são três revelações diferentes, distintas, tá bom? Porém, elas foram recebidas no mesmo dia. E essas revelações, elas se complementam umas às outras. Quais são os assuntos dessas revelações? Bom, as revelações era quando as pessoas buscavam ao profeta para saber o que fazer ou como agir em seu chamado. Bom, na época não tinha um manual de instrução como nós temos hoje. Inclusive os manuais de instrução que nós temos hoje, é o manual para o bispo, para os presidentes, para as organizações, foram tiradas baseadas nas escrituras que foram recebidas, tá bom? Então o que acontece? Os elders aqui, eles queriam saber a respeito do seu chamado, o que eles deveriam fazer, né? O que eles deveriam fazer no chamado. Então, Joseph Smith ele busca ao Senhor ali e fala qual é a mordomia deles e que eles deveriam prestar conta dessa mordomia ao bispo. Tá bom? E aí, então, é parte dessa revelação. Nessa mesma revelação, também foi chamado um bispo, tá bom? Que é o irmão aqui, era o Neil K. Whitney, né? Ele foi chamado como bispo em Kitran. Também ele quis saber qual era a responsabilidade dele como bispo. Então veio a revelação quais são os deveres do bispo nessa sessão 72. E também é falado daqueles que desejavam ir para Sião. Bom, eles queriam saber o que deveriam fazer para ir para Sião. Sião era lá no condado de Jackson, em Missouri, tá bom? Então lá era uma cidade designada dos santos, né? Daqueles que estavam vivendo uma lei maior, porque era uma cidade sagrada que eles estavam construindo chamada Sião. Bom, explicado isso, eu vou ler alguns versículos dessa sessão aqui e depois eu quero fazer uma analogia rapidinho aqui para nós. Só uma coisa interessante, que apesar dessa sessão 72 aqui ser três revelações diferentes, né? Eu encontrei um padrão dentro dessas revelações aqui. Uma palavra se repete dentro dela 9 vezes. E essa palavra aqui diz assim: como parte da minha vinha, ou nesta parte de minha vinha. Então a palavra na minha vinha e parte da minha vinha aqui é repetida 9 vezes em várias ocasiões diferentes aqui. Foi as que eu contei. Talvez possa ter um pouco mais aqui. Mas o que é interessante aqui? Quando um bispo ou uma pessoa recebe um chamado, ele é designado para aquela parte da vinha do Senhor. Tá bom? Então um bispo ele recebe revelação para aquela ala, para aquele ramo, para aqueles membros a qual eles têm que trabalhar ali junto com eles, tá bom? Ele não pode ir para outro ramo, em outro local e receber revelação para aqueles membros de lá. Então cada pessoa vai receber dentro da sua organização. Bom, a presidente da primária vai receber para a primária. Se você é um professor, você tem o direito de receber revelação para os alunos que você vai dar aula, né? Busca o Senhor que você deve ensinar aos alunos, você vai receber essa revelação. Então cada um dentro da sua organização. Então por isso que o Senhor fala aqui várias vezes falando sobre a parte da minha vida. E embora uma pessoa possa ser chamada aí, eu conheço, né? Eu tenho o bispo Edson aqui da Estaca, é a terceira vez que ele foi chamado como bispo. Toda vez que você é chamado com um chamado ou o mesmo chamado ali, você reaprende no chamado. Tá bom? Porque não é sempre a mesma coisa. Você vai trabalhar com pessoas diferentes, situação diferente. Na verdade, ainda que nós tenhamos um manual para nos orientar e nos ajudar nos nossos chamados, o que acontece? Mesmo tendo esse manual, o que prevalece é a revelação do Senhor. Você tem que buscar o Senhor para saber qual é a vontade dele para aplicar aos membros da igreja, para dirigir o trabalho ali dentro da organização. Por exemplo, no manual fala que todo membro ele é um missionário. Então, logo, todos nós devemos, né, compartilhar o evangelho com outras pessoas. Então, isso já está estabelecido. Mas como nós vamos fazer isso? Aí não está estabelecido. Aí cabe a nós buscarmos a revelação. Se nós vamos compartilhar por meio de WhatsApp, por meio do YouTube,
Facebook, se nós vamos convidar nossos amigos a ir à igreja com a gente. Então isso é buscar revelação, tá bom? Por exemplo, o bispo ele pode receber uma revelação de uma atividade da obra missionária na ala, tá bom? E aí convidar todas as organizações e ver o que podemos fazer, né? Ou vice-versa, né? O presidente do coro pode fazer uma atividade relacionada à obra missionária e receber revelação o que se deve fazer nessa atividade e assim por diante. Bom, só para explicar um pouquinho aqui. Na época de Joseph Smith, né, era o início ali da igreja. Então não tinha um manual para ser seguido. Então era normal os membros buscarem ao profeta, né, ao assunto do reino, né, a igreja de Deus aqui na terra. Eles buscavam e aí recebiam essas revelações, e aí nós temos essas revelações aqui compiladas, tá bom? Bom, eu vou ler alguns versículos aqui na seção 72, e aí eu quero fazer uma analogia rapidinho aqui, tá bom? Parte do versículo 15 diz assim, ó: de acordo com a lei, o homem que vem para Sião deve depositar todas as coisas junto ao bispo de Sião. Então, veja bem, a revelação aqui ela tinha sido dada em Kitla, tá bom? E a cidade de Sião, a qual está mencionando aqui, era lá no Missouri, na cidade de Jackson, tá bom? Então, o que acontece? Quem quisesse ir para a cidade de Sião, eles deveriam viver a lei da consagração e entregar tudo ali ao bispo e viver uma lei da consagração. Ou seja, as pessoas que entravam para a igreja, elas não necessariamente precisariam viver a lei da consagração, que era o mandamento que Joseph Smith havia recebido. Então, a princípio, a lei da consagração ela foi dada ali como um conselho às pessoas, tá bom? Assim como nós chegarmos lá na seção 89 de Doutrina e Convênios, vai falar sobre a palavra de sabedoria. E, a princípio, a palavra de sabedoria também ela foi dada como um conselho, né? Só que o que acontece? Quando um profeta, nós temos testemunho do profeta e da obra de Deus, quando nós recebemos um conselho, né, do profeta, nós tomamos em nossa vida como um mandamento, né? Não é necessário o profeta dizer, assim diz o Senhor, né? Então quando ele aconselha algo, nós já tomamos em nossa vida como mandamento. Assim como na seção 89, que quando a gente chegar lá, a gente vai observar que as pessoas, quando Joseph Smith deu a lei ali, né, a palavra de sabedoria, imediatamente, né, muitos pegaram seus cachimbos e jogaram na lareira e abandonaram, né, a prática de fumar. Tá bom? Então é bem importante isso que eu estou falando, que é importante você saber que uma coisa era dada como conselho, e aí as pessoas tinham que adquirir o seu testemunho e viver aquele mandamento, tá bom? Então quando eles entravam para a igreja, não era exigido deles viver a lei da consagração. Porém, se eles quisessem viver na terra de Sião, era exigido sim. Tá bom? Então, só continuando aqui a respeito da revelação, agora no versículo 24 em diante aqui, parte deles diz assim, ó: e os que forem designados pelo Santo Espírito para subirem a Sião, e os que tiverem o privilégio de subir a Sião, ou seja, era um privilégio viver na cidade de Sião, que levem ao bispo que está lá em Sião, né, um certificado de 3 eldres da igreja, ou um certificado do bispo. Caso contrário, o que subir à terra de Sião não será considerado mordomo prudente. Isso também é um exemplo. Então, aqueles que tinham que ir para Sião, também eles tinham que levar lá um certificado assinado por 3 eldres, dizendo sobre a sua dignidade, que eram homens dignos e que estavam dispostos a viver a lei, né, maior ali, a lei da consagração. Bom, então eu quero fazer uma analogia sobre isso também, falando sobre a igreja. Aqui não está falando sobre o que eu vou falar, só vou falar uma analogia, tá bom? Eu quero fazer uma analogia sobre o templo, a diferença do templo e da igreja, tá bom? Por exemplo, a igreja, né, é um local sagrado, sim, nós fazemos convênio sagrado com o Senhor, convênio do batismo, né? Nós fazemos o recebimento do Espírito Santo e tomamos o sacramento todos os domingos na igreja. Então é um local sagrado. Mas nessa analogia eu quero usar como a igreja sendo a casa de todo mundo, tá bom? Todo mundo pode entrar na igreja, né? Pessoas que fizeram convênio com Deus, pessoas que não fizeram, pessoas que estão conhecendo a igreja. Então a igreja torna-se a casa de todo mundo. Todo mundo pode entrar. Não tem proibição para entrar na casa de Deus ali,
na igreja, tá bom? Então, o que acontece? O templo, ele é diferente da igreja, tá bom? O templo, ele é a casa do Senhor. O templo eu comparo como se fosse a sua casa. Na sua casa, entra todo mundo? Não, né? Vai entrar quem você convida. Então, no templo, também entra somente quem Deus ele convida. Bom, então dá para fazer essa analogia. O templo, ele é a casa do Senhor, é um local sagrado onde nós também fazemos convênios mais elevados com o Senhor. Tá bom? Bom, embora no batismo, quando nós nos batizamos, nós já nos comprometemos, por exemplo, a guardar a palavra de sabedoria e vários outros mandamentos, se você quebra a palavra de sabedoria na igreja, você não é expulso da igreja por conta disso, né? Você tem que entrar num processo de arrependimento, né? Para voltar a tomar o sacramento. E é assim que funciona, você não é expulso da igreja. Porém, se você não guarda a palavra de sabedoria, por exemplo, você não pode entrar no templo, porque é um requerimento. Assim como para ir para a terra de Sião, aqueles membros que eram fiéis, eles precisavam de um certificado assinado por 3 elders que ele era digno e que estava disposto a viver os mandamentos. Ele chegava com esse certificado lá e podia entrar na terra de Sião. No templo também dá para fazer essa analogia, tá bom? Nós precisamos de um certificado para entrar no templo. Esse certificado é chamado de recomendação para o templo. É uma carteirinha na qual permite que nós entremos no templo, tá bom? E nessa carteirinha, nessa recomendação, né, vai 3 assinaturas, ou seja, são 3 pessoas que estão te recomendando que você pode entrar no templo. A primeira delas é o bispo, tá bom? O bispo vai na carteirinha ali, na recomendação, a assinatura do bispo. O bispo faz certas perguntas ao membro da igreja, atestando sobre a sua dignidade, se ele está disposto como viver a lei da castidade, viver a palavra de sabedoria, guardar o dia do Senhor. Então, tudo isso ele pergunta, né, ao membro. E o membro estando disposto e guardando esses mandamentos, né, aí o bispo assina que esse membro ele está qualificado para entrar no templo. Depois, essa mesma pessoa tem que ser entrevistada pelo presidente da estaca, né? Se for a primeira vez pela entrevista, será entrevistado diretamente pelo presidente da estaca, que vai fazer as mesmas perguntas. Essas perguntas certificam-se de que você é fiel a Deus, tá bom? Que você está guardando os mandamentos e que você também está preparado para entrar no templo. Então é a segunda assinatura. E a terceira assinatura é a mais importante, que é a sua assinatura, a sua própria assinatura. É você atestando de que a resposta que você deu, você foi fiel, tá bom? Que você foi honesto e que você guarda os mandamentos, que você é a assinatura mais importante, né? Então, independente se você mora perto de um templo ou não, você sempre tem que manter a sua recomendação do templo vale, tá bom? Porque a recomendação ela tem um tempo de validade, né? Após 2 anos você tem que renovar ela, fazer novamente a entrevista ali, né? E com o bispado, com a estaca, e também você assina. Então sempre devemos ter a nossa recomendação para o templo válido. Então, conforme eu falei, você é membro da igreja, você já prometeu guardar, por exemplo, a palavra de sabedoria. Se você quebrou a palavra de sabedoria, você não vai ser expulso da igreja, né? Porém, você tem que guardar a palavra de sabedoria se você quer entrar no templo e fazer convênios mais elevados. Bom, então é esse ensinamento que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Vou dar os parabéns aí para Cláudia Félix, que domingo agora ela se batizou, entrou nas águas do batismo e fez convênio com o Senhor. Se prepare, Cláudia, para entrar no templo também, se mantenha firme nesse caminho, tá bom? Parabéns pela sua decisão. E eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.